Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louva a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por esta live também. Esse culto está sendo transmitido. Você que entrar, fica na live em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor Deus juntamente conosco. Você que vai participar no culto online, fica ligado, fica com o seu coração ligado no Senhor. Vamos adorar o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. O Senhor Jesus Cristo também disse para aquela mulher samaritana, que não era no monte de Samaria, nem mesmo em Jerusalém, que deveriam adorar ao Pai, mas que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, Pai Santo e Altíssimo, em nome de Jesus, que entramos agora, Senhor Deus, em oração para cultuarmos a Ti, Deus único, fiel e verdadeiro. Graças damos a Ti por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, Teu Filho, estamos aqui para darmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, para Te entregar, Senhor Deus amado, o fruto dos nossos lábios, que é a nossa adoração. Também, Deus amado, por Tua graça e bondade eu peço que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, abrir nossos corações e nos dar iluminação pela Tua santa palavra. Venha falar, Senhor Deus, aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite, por Tua bondade e graça, porque a Tua palavra, Senhor, o Teu conselho é melhor do que o ouro e do que a prata. Nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 46, a palavra de Deus diz: E disse-lhes, Jesus disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Amém? Amém. Glória a Deus, a vontade de Deus, pela palavra de Deus aqui, em nome de Jesus, nós venhamos a pregar o arrependimento e a remissão de pecados em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. O hino de número 5 da harpa cristã. Vamos entoar esse louvor para a glória do Senhor nosso Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo.
selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Senhor nosso Deus. Que possamos consagrar tudo nosso ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o único digno da nossa honra, do nosso louvor, da nossa adoração. Só Jesus é digno da nossa devoção. Glória ao Senhor Jesus. Só Jesus Cristo é digno da nossa veneração. Aleluia. Vamos entoar o hino 400 da harpa cristã também. Em Jesus. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, a rocha inabalável. Em Jesus, o homem comparável. Em Jesus, meu Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvor de número 292. Glória a Deus. Qual o preço do perdão? Vamos louvar o Senhor? Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, porque limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e capaz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo, o resgate eficaz. Só o sangue de Jesus Cristo, pelo santidade e paz. Só o sangue de Jesus Cristo, qual o poder real, que limpa todo o mal e capaz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo sempre pode me curar. Só o sangue de Jesus Cristo e do mal me libertar. Só
sangue de Jesus Cristo, dá o poder real, que limpa todo mal, que dá paz divinal, só o sangue de Jesus Cristo. Mas gosto. Tem algum número? Vocês possam estar querendo louvar essa noite ao Senhor? Só se for irmãos. Não? O louvor 42, louvor de número 42, para a gente fechar os louvores em nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrais, arcanjos vos prostrais, ao Filho do Eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Deus. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória a Jesus. Esse louvor exige técnica de respiração, mas a gente vai tentando mesmo. Perdendo o fôlego, a gente vai louvando ao Senhor, e isso é bom. Vamos orar ao Senhor nessa noite, para recebermos a palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Bondoso Deus, Pai Santo, Eterno e Altíssimo, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, pelo pão, pela água, pelo sol que brilhou hoje, ó Pai amado, pela noite, por tudo, Pai, por cada providência do Senhor Deus nas nossas vidas, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é eterna. Graças damos a Ti, ó Pai, porque o Senhor Deus amado tem nos sustentado, Pai, o Senhor tem sustentado esta obra, este ministério. O Senhor tem usado, meu Pai, filhos e filhas do Senhor para colaborar, para contribuir, para amar, para interceder, Senhor. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, o Senhor tem usado para abençoar esta obra. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha, por misericórdia e graça, estender, Pai, a Tua bênção que nos enriquece e não acrescentará dores, meu Pai, sobre cada pessoa, meu Pai, que tem amor a este ministério, meu Pai, sobre cada pessoa, Pai, que tem colaborado, Pai, com amor, com alegria. Eu peço que o Senhor venha abençoar, retribuir, Senhor Deus, com ricas bênção do céu, Senhor, repreendendo o maligno, livrando-nos do maligno por Tua bondade e graça. Oh, Pai Santo, também peço, em nome de Jesus, abre os nossos corações para recebermos a Tua santa palavra nessa noite, Pai,
Pai, por misericórdia e graça, fala conosco, fala com cada pessoa, Pai amado, que está juntamente conosco, Pai online, fala a cada coração, Senhor. Eu peço a presença do Teu Espírito Santo em cada ambiente, neste ambiente, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e as palmas do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém. Eu saúdo os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. Graças a Deus por nós estarmos reunidos aqui nessa noite para mais um dia de culto. É o início de mais uma semana para nós, o primeiro dia da semana. E graças a Deus porque Ele cuidou de nós durante mais uma semana, durante mais um mês, mais um ano. E por mais um dia que nós nos encontramos aqui. Aleluia! A gente sempre faz questão de lembrar que quem promove os encontros aqui nessa igreja não somos nós, mas é o próprio Deus. Os louvores, os cultos, as reuniões e eventos que são realizadas pelo louvor da glória de Deus não são organizadas por nós. Nós temos sim a mobilização de realizar, mas a gente entende que se não é pela vontade do nosso Deus para realizar esses encontros, nós nada podemos fazer. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. No nome de Jesus. E finalizando, o Evangelho de Mateus é sobre ele, sobre Jesus que nós vamos falar essa noite. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Glória! As palavras do próprio Jesus aqui que foram registradas por Mateus. Mateus ele vai fechar o seu Evangelho, o seu relato do Evangelho sobre Jesus, com as palavras do próprio Jesus aqui nesse momento. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, tem por título a Grande Comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Chegamos ao final desse Evangelho, ao final do relato que Mateus faz sobre Jesus e faz sobre a boa notícia do Evangelho. Lembrando que Mateus está escrevendo para os judeus. A gente lembra disso desde o primeiro capítulo, quando nós iniciamos para a glória de Deus esse Evangelho. Ele está escrevendo para os judeus, com a intenção de apresentar Jesus, a pessoa sobre quem ele está falando nesse Evangelho, como o Messias, como o ungido de Deus, como aquele que os judeus aguardavam, que seria o seu libertador, que livraria Israel dos seus opressores, dos seus inimigos. E de fato Jesus cumpre esses requisitos, só que não da forma como o judeu acredita que o Messias deveria ser, porque enquanto o judeu acredita que o Messias, o Cristo, deveria livrá-lo das suas dificuldades e inimigos opressores terrenos, a gente olha pelo Espírito Santo e vê Jesus como nosso libertador da opressão espiritual. Jesus nos liberta, nos livra dos nossos inimigos espirituais, que são o diabo, o mundo, os demônios, a morte, o pecado, o nosso próprio coração corrompido. São esses inimigos aí que Jesus nos leva, nos tira do cativeiro deles e nos leva juntamente com ele. E o final aqui agora desse Evangelho, em que Mateus se dedicou para apresentar Jesus Cristo como esse Messias que nos livra desses inimigos, agora a gente vai ver qual é a conquista que esse Messias vai promover. A ideia é justamente que o judeu tem do Cristo, do ungido de Deus, é de que ele seria um conquistador, de que ele seria um líder político e, portanto, seria um conquistador, alguém que dominaria sobre todos os inimigos do seu povo e sair triunfante e vencedor como conquistador. E é aqui que nós vamos ver Jesus realmente, da forma como Mateus apresenta, como ele vai ser o conquistador. Ele começa dizendo, ele comissiona, por isso que é chamado aqui de a grande comissão, esse trecho final do Evangelho. O
que é quando Jesus ele vai comissionar os seus discípulos agora para expandirem o seu reino, expandirem as fronteiras do reino de Deus através da pregação do Evangelho. É assim que Jesus Cristo é conquistador. É através da pregação do Evangelho, além dos limites territoriais, como foi no caso deles aqui, de Israel, para todo mundo. E agora se cumpre em Jesus tudo aquilo que foi dito lá a Abraão lá atrás. A gente lembra como é que o Evangelho começa. Começa com uma genealogia que vai de Abraão até Jesus Cristo. E uma das promessas que Deus fez para Abraão foi que na descendência de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. E é assim que Jesus, o descendente de Abraão, faz benditas todas as nações da terra. Todos os povos, tribos, línguas e nações, como foi cantado aqui nesse último hino que nós entoamos, Jesus conquistou para si, ele toma para si um povo escolhido seu, de todos esses núcleos, de todos esses meios, do povo, nação, tribo, língua, etnia. E é assim que Jesus ele é conquistador. É assim como o Messias, apresentado por ele aqui, ele conquista, ele sai triunfante mundo afora. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é sobre essa soberania de Jesus. O versículo de número 18, ele afirma o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder, e outro evangelho a gente vai ver, todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E no final significa a mesma coisa. Jesus ele é dotado de todo o poder e de toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ah, mas ele sempre foi Deus. Sim, então ele sempre foi dotado dessa característica. Com certeza, claro. Mas agora nós vemos Jesus aqui se apresentando com esse aspecto triunfante, como aquele que entrou na humanidade e se despojou a si mesmo da sua glória, e ele agora, na humanidade, ele vem triunfante. E agora ele vai dizer, me é dado todo poder e autoridade nos céus e na terra. Em conformidade com o que é dito por Paulo lá, que ele se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aqui nós vemos o aspecto soberano de Jesus Cristo. Essa fala de Jesus aqui, ela ecoa a soberania dele sobre toda a criação. Jesus ele é soberano sobre toda a criação, tanto como dono, como aquele que criou e formou todas as coisas. A gente vê isso lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Mas também pela sua conquista, pelo seu triunfo, pela sua vitória completamente eminente, isolada sobre a morte, o pecado e sobre Satanás. Então a gente vê esse aspecto soberano de Cristo na sua vitória triunfante. A missão da igreja, que é aquela que Jesus comissiona aqui nos versículos 19 e 20, ela não depende então da vontade do ser humano, ela não depende do nosso ímpeto, do nosso esforço e da nossa vontade. Ela depende do governo de Jesus Cristo que conduz a história e que conduz inclusive o seu povo. A soberania de Cristo também vai falar sobre todo o seu poder e autoridade, não somente sobre todas as coisas e sobre todos os indivíduos, mas principalmente sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Por isso que Jesus ele tem essa autoridade e autonomia para comissionar eles a fazer isso aqui. Por isso que Jesus está comissionando os seus discípulos e, como as escrituras chegam para nós hoje, também nos comissiona da mesma forma a fazermos o mesmo. Essa autoridade da qual Jesus está investido, a autoridade de poder, e que faz com que ele seja soberano sobre nós e nos mande. Ele agora nos comissiona para que nós sejamos aquilo que Paulo fala aos coríntios, seus embaixadores, seus representantes, para sair aonde quer que nós estejamos, para pregarmos o Evangelho, e assim Deus ele vai expandindo o seu reino. Lembra daquilo quando Jesus fala na oração que ele ensina para nós, que o reino de Deus avance, que o seu reino venha, é justamente sobre isso. Quando a gente pede a Deus para que o reino de Deus avance, é pedindo justamente para que Jesus, investido de todo esse poder e autoridade que ele tem, ele comissione o seu povo, ele dirija, governe e conduza o seu povo para cumprir essa missão que ele está comissionando aqui, e assim os frutos desse trabalho sejam colhidos, que é a feitura aqui de discípulos sendo feitos. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. E a missão é justamente essa, fazer discípulos, não apenas conversos. É a ideia de nós apresentarmos o Evangelho para as pessoas, não somente apresentar o Evangelho para elas, mas
fazer dessas pessoas os nossos doutrinados, digamos assim. Nós temos a missão de ensinar, de se dedicar a preparar essas pessoas para seguirem o caminho de Jesus Cristo. A gente não só prega o Evangelho, a gente não tem só essa missão de pregar e sair, a gente tem o cuidado de zelar uns pelos outros, pela comunidade de Deus, pela família de Deus, ensinando e exortando sempre. Esse é o nosso trabalho, né? O principal verbo aqui no grego, fazer discípulos. Ele traz a ideia de não apenas evangelizar superficialmente. Jesus não está mandando a gente sair mundo afora, nem os seus discípulos aqui mundo afora, só para um evangelismo simples e raso. Só chega, fala e vai embora. Não. Jesus ele quer que nós tenhamos a dedicação de ensinar, nutrir e edificar as pessoas na fé verdadeira. Ele está falando de uma dedicação para esse trabalho. Não é só chegar, apresentar o Evangelho para a pessoa e acabou. Claro que nós não temos, nós aprendemos aqui que não nos é imposto que a gente faça discípulos, no sentido de que toda e qualquer pessoa para que a gente pregue e apresente o Evangelho, ela tem que se tornar cativa de Jesus. Até porque a gente sabe que tem pessoas que realmente vão ouvir e vão permanecer endurecidas com relação à verdade de Deus até o final de suas vidas. A gente vê essa realidade das Escrituras. Paulo não ganhou todas as pessoas para quem ele pregou. Ele pregou para muitas, para cidades inteiras. A gente vai ver que só parcelas dessas cidades por onde ele passou que se converteram e vieram a Cristo, por exemplo. E com os demais discípulos foi a mesma coisa. E eles também viram pessoas que de princípio pareceram ter aceitado e acolhido a fé verdadeira, mas que depois se desviaram. Como o próprio João vai dizer, eles saíram do nosso meio, mas porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Então nós não temos aqui, quando Jesus fala aí de fazer discípulos, não está querendo dizer que todas, 100% das pessoas para quem a gente vai pregar, elas vão necessariamente se arrepender e crer e vão se tornar os nossos, digamos assim, discípulos, as pessoas que nós temos a missão agora de nutrir, ensinar e edificar na fé. Mas significa que nós devemos nos dedicar ao nosso trabalho, né, à pregação do Evangelho, justamente para que isso ocorra. Uma coisa é 100% das pessoas que nós pregarmos, para que nós pregarmos, não se converterem. Uma outra coisa é nós termos 100% de aproveitamento no nosso trabalho como igreja de Jesus Cristo. São coisas completamente diferentes, completamente diversas aqui. E a gente também aprende sobre a universalidade, na verdade, do Evangelho. Jesus vai dizer para todas as nações, para todos os povos. E isso nos mostra primeiro como Jesus ele é diferente da ideia do Messias que o povo judeu esperava. O Messias para o judeu ele só vem em favor do judeu, ele não vem em favor das demais povos. Ele só vem em favor daquele que é israelita, do povo de Israel. E Mateus está tendo cuidado aqui de apresentar Jesus durante todo o Evangelho, e com essas últimas palavras de Cristo aqui, mostrar que Jesus ele não veio somente para um povo, ele não veio somente para uma demarcação geográfica, ele não veio só para o povo de Israel. Mas esse Messias prometido por Deus e que tem esse caráter conquistador, que sai como vitorioso e conquista sobre os outros, é justamente isso. Ele saiu agora, através da missão que ele dá para o seu povo, ele sai como vitorioso a todos os povos e faz cativos de meio de todos esses povos para si muitas pessoas. Como a gente vai ver ele sendo louvado lá em Apocalipse, dizendo que ele é digno porque comprou para Deus pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. De todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, todos os meios, Jesus cativou pessoas a si. E é esse o nosso Deus conquistador, que resgata das trevas, que resgata das mãos do diabo, que resgata do pecado, que resgata inclusive da própria morte, pessoas para que pertençam ao seu próprio povo, para que pertençam a ele e sejam propriedade exclusiva sua. Então a gente aprende aqui sobre a universalidade do Evangelho. A ordem aqui é para todos os povos, o que marca então a transição da antiga aliança, que dizia respeito somente a Israel, que dizia respeito somente àqueles que eram descendentes carnais de Abraão, ou seja, aqueles que descendiam diretamente de Abraão pela carne, para a nova aliança, né, abrangendo todo mundo, e
todos aqueles que são descendentes de Abraão, descendência de Abraão espiritualmente. É isso que a gente aprende com Paulo na carta aos Gálatas. Né? Todos que são, que têm a fé verdadeira em si, eles são filhos de Abraão pela fé. São filhos de Abraão pela fé. E aqui entra a ideia da catolicidade da igreja. Né? Não é sobre o catolicismo romano, porque a palavra católica ela tem origem em algo que significa universal, que abrange todo mundo, que abrange todas as pessoas. Então abrange que a catolicidade da igreja é composta pelos eleitos de todo o mundo, de todas as épocas e de todos os povos e nações do mundo. A ideia é justamente isso, que o evangelho ele agora ele não deve ser ofertado, ele não deve ser apresentado. Isso que Jesus está mandando fazer, ir e fazer discípulos, ou seja, ensinar, se dedicar a nutrir e evangelizar, não deve ser somente para uma determinada localidade. Jesus está ensinando para os seus discípulos que o que ele queria não era somente ali em Israel, como os judeus pensavam, mas que fosse agora mundo afora. Porque Deus tem o seu povo não somente em um determinado local, não tem o seu povo só em uma determinada etnia, não tem o seu povo somente em uma determinada denominação. Deus ele tem o seu povo em todo e qualquer lugar que haja pessoas. Há eleitos de Deus ali, há eleitos de Deus aqui no Brasil, há eleitos de Deus lá nos Estados Unidos, há eleitos de Deus na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, nos povos, há eleitos de Deus em todos os lugares que nós somos. Então a ideia aqui é mostrar justamente isso, a universalidade da igreja, portanto, do Evangelho. O Evangelho ele deve ser apresentado a todas as nações, até porque essa conquista desse grandioso Deus que é Jesus Cristo se dá através disso, ele sair do meio do seu povo, mundo afora, cativando pessoas juntamente para si. E outra coisa que nós muito aprendemos aqui é a aprender a obedecer tudo aquilo que Jesus nos ordena, o que ele vai dizer. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A autoridade de Jesus Cristo que ele fala é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, o faz com que ele seja o único que tem autoridade e eminência suficiente para dizer: vocês devem guardar somente o que eu mando para vocês. E é isso que Jesus fala. Ele fala: é o que eu estou mandando que vocês têm que ensinar para esses povos para que guardem. Não é o que A, B, C ou D está ensinando. Nós temos um compromisso de ensinar o que Jesus manda, ensinando eles a guardar tudo o que eu tenho mandado para vocês. É a ordem de Jesus. Nós seguimos, quando nós dizemos que somos cristãos, é que nós estamos dizendo que nós seguimos a Jesus. E como é que nós seguimos a Jesus? Guardando tudo que ele tem mandado, guardando as ordenanças de Jesus Cristo, entendendo justamente essa autoridade de Jesus. Crer em Jesus não é somente crer que ele existe. Crer em Jesus é acreditar que Jesus ele é verdadeiro, que tudo que ele diz e tudo que ele faz é verdade. Tudo que ele faz é fato, real, consumado. Então, nós seguimos a Jesus porque acreditamos que tudo que ele está mandando para nós fazermos é de fato a verdade. Nós acolhemos isso como verdade e, portanto, nós seguimos. Né? Então, o discipulado é contínuo, ele envolve obedecer a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Que é aquilo que ele vai dizer. Aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Isso inclui justamente renúncias a coisas que nós gostamos e temos conosco. E seguir Jesus inclui o quê? Confiar no seu direcionamento, ser guiado por ele. Seguir os seus passos, as suas pisaduras, os seus exemplos. E assim obedecer tudo que ele determina. Tudo e todas as coisas devem estar debaixo do pleno senhorio de Jesus Cristo. Nós vimos aqui na mensagem passada o Salmo de número 2 e aprendemos que a vontade de Deus é que tudo e todos estejam sujeitos a Jesus. Beijai o Filho para que não se irem e pereçais no caminho, é o que está escrito no Salmo de número 2, acerca do Filho de Deus. O que Deus quer para todos, que todos nós venhamos a nos submeter ao senhorio do seu Filho. E é o que é dito, que no dia do seu retorno toda a língua confessará e todo joelho se dobrará, determinando que Jesus Cristo é o Senhor. Esse senhorio pleno de Jesus Cristo estará sobre todos e sobre tudo
naquele grande dia. E nós podemos fazer a nossa missão com confiança. Por que com confiança? Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Jesus prometeu a sua presença o tempo todo. Veja o que Ele diz no verso de número 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós sabemos, pelo livro de Atos e pelos demais evangelhos, que Jesus ele retorna para o céu, ele ascende aos céus e ele deixa os discípulos, depois de ter dado as suas últimas orientações e de ter comissionado eles para essa última missão. Mas mesmo Jesus indo embora, ele vai dizer: eu estou com vocês todos os dias. A gente vê como a presença de Jesus aqui é constante, tanto no meio do seu povo, quanto individualmente para nós. Ele diz: eis que eu estou com vocês. Ele vai dizer todos os dias, ou seja, é ininterrupto. Não tem um dia que Jesus não se faça presente na nossa vida. E ininterrupto no sentido de que é até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: eu estou com vocês todo santo dia, e estou com vocês até o dia em que eu retornar para vir buscar vocês. Jesus promete para nós a sua presença espiritual todos os dias por meio do Espírito Santo. Que a gente vê que depois, quando Jesus ascende aos céus, lá no livro de Atos, no capítulo 1, a gente vai ver então a descida do Espírito Santo para ficar com a igreja e para justamente cumprir essa ordenança que Jesus dá ao seu povo. Porque, como a gente mesmo viu, a missão da igreja não depende da vontade do ser humano, ela depende justamente do querer e do efetuar que Deus produz. Então o Espírito Santo vem para ficar com a igreja de Jesus Cristo e vem para cumprir essa missão através dos eleitos de Deus, do povo de Deus, dos seus discípulos. Jesus, então, ele está presente espiritualmente todos os dias. E isso assegura que a missão não depende da nossa força, mas da preservação do auxílio divino. A igreja ela só tem êxito, ela só é bem sucedida na sua missão, ela só consegue avançar conforme aquilo que Jesus mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, por causa do próprio Deus. Não é por causa do nosso esforço, não é por causa do nosso trabalho, não é por causa do nosso preparo. Não é dizendo que nós não devamos ter empenho e nos prepararmos bem, em consolidarmos uma igreja firme, em bom ensinamento, em boa doutrina, em boa teologia, prepararmos missionários, prepararmos bons mestres para essas missões. Mas a gente tem que entender que, embora a gente possa se preparar dessa forma, nada disso, nenhuma dessas coisas vai garantir sucesso à missão que Jesus Cristo nos deu como igreja. A gente tem que confiar plenamente no próprio Senhor Jesus. Até por isso que ele está dizendo: eu estou com vocês todos os dias, para a gente se lembrar que é a presença de Jesus em nosso meio e em nós que faz com que nós sejamos bem-sucedidos, tanto na nossa caminhada pessoal com Ele, quanto na nossa missão como corpo de Cristo e como igreja aqui nesse mundo. Os nossos esforços eles devem ser bem aplicados para que a gente faça um trabalho que glorifique a Deus e que tenha bons resultados de fato. Mas sempre entendendo que o nosso esforço sem o Senhor é completamente vão e inútil. O Salmo 127 mesmo vai dizer, ou é 124, não vou lembrar agora: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que vão edificar. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia as milhares de sentinelas que podem ter. E uma vez que nós tenhamos em mente, nós tenhamos a noção de que Jesus Cristo, esse grande homem varonil, conquistador, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele se faz presente em nosso meio como igreja, ele se faz presente na missão da igreja, que ele mesmo é que nos dá a ordem, nos comissiona. Se ele nos comissiona, é porque ele mesmo nos dará os recursos que são necessários para que nós avancemos como povo de Deus. O que a gente tem que é se deleitar no Senhor. É aquilo que o salmista fala: deleita-te no Senhor. Glória. E ele concederá os desejos do seu coração. Porque uma vez que a gente se deleita em Jesus Cristo, os desejos do nosso coração passam a ser justamente aqueles que são desejos do próprio Senhor, do próprio Jesus. Que é justamente isso, que o reino de Deus avance, que é o que a gente encontra na oração que ele nos ensina, de que a vontade de Deus seja feita, de que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida de fé, perdoando os nossos ofensores, assim como Deus também nos perdoa.
e confiando em Jesus e pedindo a Ele graça para que isso ocorra. A gente ensina sobre a oração, que a gente deve orar com base nas promessas de Deus. Então a gente tem que orar sempre quando nós pedirmos a Deus para que o reino dele avance, para que a sua igreja avance, para que as portas do inferno realmente não prevaleçam contra a igreja conforme a promessa de Jesus, é orar em cima dessas promessas. Senhor, o Senhor mesmo disse que está conosco todos os dias. O Senhor promete que está no nosso meio. O Senhor nos concede graça para que a gente avance e faça cumprir aquilo que o Senhor deseja. O Senhor nos comissiona de uma missão. O Senhor nos envia e nos diz que nós devemos fazer isso, isso e isso. Então nós pedimos ao Senhor mesmo que o Senhor garanta que nós tenhamos êxito na nossa missão que o Senhor mesmo nos deu. Até porque, olha quão ricos nós somos. Jesus Cristo padece tudo que padeceu, que nós acompanhamos até aqui nesse Evangelho, ressuscita gloriosamente, e ele vai, aplica, ele chama os seus discípulos que naquela noite todos debandaram, como ele mesmo disse, vocês vão debandar, vocês vão me deixar sozinhos. Ele reúne todos ali para dizer, todo poder é me dado nos céus e na terra, eu tenho uma autoridade sobre absolutamente tudo e sobre todos. Triunfei, vitorioso completamente. E nisso ele agora vai e comissiona esses mesmos homens que foram fracos, esses mesmos homens que não tiveram força para passar aquele tempo com Jesus, esses mesmos homens que não tiveram ímpeto em si mesmos para cumprir o que disseram que fariam, como Pedro, por exemplo, que diz que ainda que os outros se escandalizassem, ele permaneceria com Jesus. E esses mesmos homens é que Jesus agora vai comissionar de uma missão muito grandiosa, de uma missão que é muito superior a qualquer outra honraria que qualquer homem poderia receber, que é de trabalhar e servir diretamente ao próprio Jesus Cristo, triunfante, vitorioso e conquistador. E é Ele mesmo é quem garante que isso seria bem sucedido. Porque se Ele está mandando, se Ele envia, se Ele comissiona, é porque Ele garante que aquilo para o qual o seu emissário está sendo enviado vai se cumprir. Aquilo vai se cumprir. Então, nós devemos ter confiança sempre, porque Jesus ele está conosco todos os dias, ele acompanha a nossa vida o tempo todo, Ele nos promete a sua presença, é Ele mesmo que nos manda que nós devamos cumprir aquilo que Ele mesmo nos ordena, guardar tudo que Ele tem nos ordenado, em reconhecimento à sua autoridade, à sua soberania e ao seu poderio. Nós temos o compromisso de nos submetermos a essa autoridade plena de Jesus Cristo e pedindo sempre a Ele graça. Graça para quê? Para cumprir aquilo que Ele mesmo nos comissiona a fazer. Claro, nem todas as pessoas vão ter a mesma vocação. Tem pessoas que realmente vão ser missionárias, vão sair pelo mundo afora pregando o Evangelho, vão dispor de recursos para ajudar pessoas necessitadas. E muitas vezes o nosso ministério vai ser orar por essas pessoas que estão lá no campo mesmo de batalha espiritual, lá resgatando almas das mãos de Satanás e trazendo para o aprisco do Senhor. O que Jesus quer que nós façamos é que cumpramos o que Ele quer que nós façamos, que a gente tenha disposição para seguir e fazer aquilo que Ele está mandando. Se o que nós recebemos de Deus é pregar o Evangelho, então vamos pregar. Se é interceder, vamos interceder. Se é cuidar de uma comunidade local, vamos cuidar de uma comunidade local. Se é zelar pela nossa família em casa espiritualmente, que seja. É a vontade. É assim que a igreja avança, é assim que a igreja ela cumpre essa ordem de Jesus Cristo. Fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as ordens de Jesus. Cada um tem a sua função como corpo de Cristo. A função do pé não é a mesma função da mão, do braço. Cada um tem a sua função, mas tudo no corpo trabalha harmoniosamente para cumprir o mesmo propósito e o mesmo desígnio. Então, o que Jesus quer de nós é que nós sejamos achados fiéis. Ele vai dizer: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele faz uma referência à sua volta. E o que Ele quer é que nós sejamos achados fiéis até aquele grande dia, naquilo para o qual Ele nos chamou a fazer. Seja o que for que nós façamos no corpo de Cristo, a gente tem que fazer com fidelidade, fazer com sinceridade, porque nós não estamos fazendo para qualquer pessoa.
Nós estamos fazendo para aquele que diz: eu tenho todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Eu sou dono de toda a eminência, eu sou dono de toda a glória. É para esse que nós estamos trabalhando. É para esse que nós fazemos tudo o que fazemos. É para ele que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Os louvores que foram entoados, foi para ele. A pregação que está sendo ministrada, para ele também. A nossa reunião, comunhão de santos aqui, é para ele. É tudo para ele. Tudo tem que ser feito de uma maneira fiel, com diretriz e com muito amor. Por quê? É para ele que nós estamos fazendo. Nós fazemos uns pelos outros, porque nós somos, é uma das coisas que Jesus nos tem mandado fazer, que é cuidar uns dos outros, nós cuidarmos uns dos outros. Mas no final, o serviço maior que a gente presta é para Jesus. É para o glorioso Filho de Deus, triunfante, salvador, acima de tudo e de todos, e cuja autoridade é eterna, infinitamente digna, e que não há nenhuma outra que se compare a dele. Que não se compare a dele. Então, a grande comissão aqui é a proclamação do reinado soberano de Cristo e a ordem de discipular as nações, discipular os povos, e por meio da pregação fiel da palavra e da administração correta dos sacramentos, que ele vai falar também sobre o batismo, né? A aplicação do batismo também, na confiança de que o próprio Cristo aqui conduz e garante o êxito dessa missão. É sobre isso aqui que nós aprendemos nesse breve momento aqui, nessas breves palavras que Jesus diz aos seus discípulos antes da sua ascensão. É confiando que Jesus Cristo mesmo, mandando, ele é quem garante o êxito da nossa missão. E nós proclamamos o reino soberano de Jesus Cristo a todos e onde quer que nós passamos. Hoje nós vemos o resultado disso, né? Começou ali com um pequeno grupo de pessoas em Jerusalém, e hoje nós temos o Evangelho de Jesus Cristo sendo proclamado a todo mundo. Em todas as partes do mundo se cumpriu aquilo que Deus disse a Abraão, que a descendência dele seriam benditas todas as nações da terra. Ou seja, em Jesus Cristo, descendente de Abraão, agora todo mundo tem o benefício de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E dentre esse mundo todo, aqueles que ouvem e veem a Cristo são feitos benditos em Deus. Amém? Vamos orar nessa noite, pedindo a Deus graça, porque se Ele nos ordenou, se Ele ordena para o seu povo que nós tenhamos esse cuidado de ensinar as pessoas, de pregar o Evangelho de maneira fiel, ensinar as pessoas, principalmente a nós domésticos da fé, uns aos outros, a guardar os mandamentos de Jesus, é porque Ele mesmo garante o sucesso dessa missão. Não depende do nosso esforço, depende somente da graça e da soberania dEle. Mas Ele nos comissiona, Ele nos chama, nos dá o privilégio, o benefício de trabalhar dessa forma para Ele, proclamando sempre o reinado, sempre a soberania, sempre a glória, a iminência de Jesus em todos os lugares por onde nós formos. Esse é o nosso dever, o nosso compromisso, anunciar a grandeza e a glória de Jesus a toda criatura. Esse é o nosso compromisso. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, grandioso e eterno Pai, Criador, exaltado acima de tudo e de todos. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos essa noite porque o Senhor é grande. Nós estamos aqui reunidos como resultado dessa ordem maravilhosa que o Senhor, na pessoa de Jesus, deu, e de pregarem a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Ele mesmo tem ordenado para nós. Nós somos o resultado, Senhor, desse trabalho que o Senhor mesmo realiza através da sua igreja. Já tem mais de 2000 anos que assim o Senhor vem trabalhando através do seu povo, e a sua igreja vem crescendo, avançando para o louvor da sua glória. E nós assim pedimos, ó Deus, que nós tenhamos graça da sua parte, graça concedida pelo Senhor, porque o Senhor nos manda e o Senhor nos ordena, para que nós tenhamos esse ímpeto de ir, de avançar, de fazer esse ide que o Senhor mesmo nos ordena, e anunciar Jesus Cristo com as nossas palavras, com o nosso testemunho público, com a nossa forma de viver, que o Senhor mesmo conceda à sua igreja o êxito, o sucesso que é necessário para cumprir aquilo que Jesus Cristo requer de nós. Fazer discípulos de todos os povos, ensinando eles a guardar o que o Senhor manda, e sempre retendo em nossos corações, Deus, essa confiança
muitas vezes nós nos esquecemos, ou agimos como se isso realmente não acontecesse, que o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Não há dia que a presença do Senhor não se faça presente, calorosa, envolvente em nós e em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é homem para nos mentir. Ele é homem à nossa semelhança, mas Ele não mente. Como a sua palavra mesmo vai dizer, nunca se achou engano em sua boca. E se Ele promete para nós que Ele está presente todos os dias, então assim não é. Que o Senhor nos conceda graça para vermos com os nossos olhos espirituais que o Senhor Jesus Cristo, Ele não deixa a sua promessa cair, mas Ele está conosco todos os dias nos sustentando. Seja nos dias bons, ou até mesmo nos dias maus que nos acometem. Ele está lá conosco, Ele está lá nos sustentando. E Ele está presente sempre quando a igreja do Senhor fielmente está empenhada em realizar o seu trabalho e a sua missão de maneira justa, fidedigna e que o Senhor seja glorificado. Então nós pedimos ao Senhor esse conforto, esse consolo da sua parte em saber que Jesus Cristo está conosco, seja nos momentos de bonança e de êxito, seja nos momentos de tribulação ou que a nossa missão parece não ser tão bem sucedida. O Senhor se encontra em nosso meio, se encontra presente em nós pelo seu Espírito Santo. Que o Senhor nunca nos deixe nos esquecermos dessa abundância que temos na pessoa do seu Filho. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor guarde todos os seus eleitos, todos aqueles que o Senhor, na sua soberania, conquistou e tornou cativos. Que o Senhor continue avançando nesse mundo mais e mais através da sua igreja, pelo seu Espírito Santo, trazendo mais e mais pessoas cativas do Senhor, cativas ao Evangelho de Jesus Cristo, para que se cumpra a palavra que o Senhor mesmo diz, que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que Ele esteja presente em nossas vidas sempre e sempre, que a sua igreja avance, o seu reino avance através do ministério da sua igreja, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? E vamos sempre nos lembrar, queridos, dessa graça, dessa eminência de Jesus Cristo. Porque Jesus ele já abre esse discurso dele aqui, falando para nós do seu poder, falando para nós da sua autoridade, falando para nós da sua grandeza. Todo poder, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Uma vez que nós olhamos para Cristo dessa forma, nós não temos o que temer. Nós cumprimos aquele mandamento que Jesus disse: não temais aqueles que matam o corpo e depois nada podem fazer. Você tem que temer a Deus. Nós não temos o que temer e nós avançamos com intrepidez, sem timidez e com muito esforço e com muito amor no coração, para resguardarmos os mandamentos de Cristo, reconhecendo a sua soberania sobre nós e levando o Evangelho às outras pessoas. Diferente do que muitas instituições ao longo da história fizeram, nós não impomos o Evangelho a ninguém. Não é como o romanismo católico, que durante muito tempo quis impor a força e através da tortura uma forma distorcida, inclusive, do Evangelho das pessoas. Não, nós não fazemos isso. Isso significaria confiar nas próprias forças, na própria capacidade de sujeitar as pessoas ao Evangelho de Cristo. Não. Nós apresentamos o Evangelho de Cristo porque sabemos que Ele é soberano para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Amém? Faça assim com a sua mão. Que o amor do nosso grandioso Deus seja conosco. Que a graça e o amor do Filho, Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja conosco. Que assim seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra. Nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, Pai do Senhor.